Ora bem, então vamos por partes. Uah, então vá, que é 25 de Abril, um gajo tem liberdade de expressão. Deus queira. Né? Então vá. Porque é que para mim não dá para votar Chega? Muito simples. Primeiro, dar mais força ao Chega no Parlamento só se for para meter o Chega no poder. Certo? Pronto. Então, porque é que meter o Chega no poder para mim logo a priori não é boa ideia? A principal razão, antes de irmos às restantes, que aparecem por causa daquilo que eu vou falar, que era meter o Chega no poder. Certo? É um partido que cresceu demasiado rápido. Então, obviamente, não é o acaso que tens gajos a roubar malas e a guardar as roupas das crianças e gajos pedófilos e não sei o que mais. Depois, os grandes nomes à volta do Ventura são a espetacular Rita Matias, que passa o dia a dizer merda, mano, e a mandar tiros nos pés, certo? A última que eu adorei foi aquela de... Eu nem pensei se eu dizia 10 nomes antes de dizer aquele para achar que era pedófilo. Epá, por amor de Deus. Espetacular. E pronto, e nem vamos falar lá do outro gajo do Parlamento, ou pá, não sei, mano, às tantas estamos a falar do candidato à Câmara de Braga ou do gajo do entroncamento, pá, que não gosta de gays. Pá, percebes? Mano, nem vale a pena. Certo? Basicamente é um partido que cresce demasiado rápido e que, obviamente, tem demasiados nomes que entram à pedalada lá para dentro. Portanto, pessoas que não têm gabarito, que não têm competência, que não têm nem sequer o mínimo de conhecimento relativamente ao próprio partido. Entendem? Portanto, há muita gente no Chega que nem o Chega sabe muito bem quem é que são. Faz sentido? Pronto. Se isso tem em todos os partidos, não. Nenhum partido tem da mesma maneira que o Chega, porque o Chega cresceu muito. Portanto, está a abrir lugares. Tu tens deputados, mano, que Santa Maria Deus nos acuda, né? Agora foi a outra gaja, a gaja da comissão de inquérito e o caralho, que só deu merda e o caralho. Isso é normal. Isso é perfeitamente normal, porque o partido cresceu demasiado rápido. Portanto, estás a dar bancos, né? Estás a dar lugares a pessoas que dão uma mais-valia muito, 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 muito pequena. Ou até de alguma gravidade, como nós vimos em alguns casos. Agora, este é o primeiro problema, certo? Portanto, logo aí dá-me uma imensa desconfiança. Se o Chega tivesse resgatado nomes importantes ou nomes pelo menos estabilizados noutros partidos políticos, entendem? Se os gajos tivessem levado com gajos do CDS que eram importantes no CDS, ou se os gajos tivessem levado com gajos do PSD que eram importantes no PSD, não é o caso, malta. Não é o caso, ok? Há muita gente do PSD e do CDS que transitou para lá, eram gajos que nunca teriam poleiro no PSD ou no PS ou no CDS a curto prazo ou a médio prazo e que não fazem falta nenhuma nos respectivos partidos. São gajos por isso simplesmente, olha, ali é capaz de dar poleiro mais rápido e tal, e não sei o quê. Estou longe na cadeira hierárquica no PSD aqui, e ali fico um bocado mais para a frente, então se calhar ali vai dar... Pá, percebem? Portanto, isto logo aí para mim é uma desconfiança demasiado grande. Eu acho que um partido crescer demasiado rápido imputa-me desconfiança. Se vocês confiam, está tudo bem, mas é só a minha opinião e eu acho que é fácil de perceber. Correto? Porque o partido é demasiado rápido, foi feito demasiado rápido, portanto há muita gente que não se conhecia há 4 anos atrás, entendem? É complicado. Agora, porque é que o Chega para mim não dá de maneira nenhuma? Por uma simples razão. Eles tiveram uma oportunidade. O Chega teve uma oportunidade, certo? Apesar do cartaz dizer dê-me uma oportunidade, eles acabaram de ter uma oportunidade. Correto? Então vamos por partes. O primeiro ponto é no curto prazo existem 2 tipos de governos possíveis para andar com o país para a frente. Certo? Andar com o país para a frente entre aspas, porque o país pode não ir para a frente. Mas existem 2 governos possíveis. Certo? Existem 2 governos possíveis. O primeiro governo é um governo de geringonça. Este é o primeiro governo. Correto? Ora, isto não é uma geringonça qualquer,
Porque a gente, quando fala de Geringonça, fala de Catarina Martins, né? E fala do António Costa. Não, isto é uma Geringonça PNS, que é mais à esquerda que o António Costa do ponto de vista ideológico, com o nosso grande amigo Lince Ibérico, certo? Com Mortáguas, ok? Ok? E ainda levas o Raimundo, que é aquela cereja em cima do bolo, certo? De mandar paz para a Ucrânia, ou os comboios, ou o corporate, né? O proletariado. Foda-se. Portanto, tu tens duas maneiras de meter aqui um determinado andamento. Os do PSD é que são bons. Epá, não podes comparar sequer com o Chega. Portanto, só da JSD, tu tens membros do PSD que não são filhos de ninguém e que chegam ao PSD e que chegam a altos cargos no PSD só por causa da presença que se lançaram pela JSD. Portanto, é uma questão histórica do partido. Portanto, tu estás a comparar o Chega, que é um partido que caiu do céu, que sem estrutura nenhuma, que é o André Ventura e o resto, para governar o país, para ter uma maioria parlamentar com deputados que ninguém sabe quem é que são e o caralho, estás a comparar isso com o PSD, epá, é preciso seres muito otário, entendes, mano? Desculpa lá, puto, mas se não entendes esse ponto, és um otário de merda, entendes, puto? Porque isto são factos, correto? Tens um partido com uma estrutura de décadas e tens um partido que acabou de brotar. O partido que acabou de brotar vai cuidar dos seus quadros e trabalhar os seus quadros e limar os seus quadros com o tempo de uma forma crescente. E o sucesso partidário, não é? O sucesso eleitoral, potencia que isso aconteça. Mas isso demora o seu tempo. É só isso que eu estou a dizer. É um facto, pelo menos para mim. Ou diz, mas eu confio na mesma. Não interessa se eles depois têm lá pedófilos ou caralho, ou ladrões, pá, ou agora a falcatrua da internet da casa da minha mãe, ou não sei o quê, que é toda a hora. Ou se metemos um gajo que é o. Pá, mano, vocês é que sabem. PS, PSD e CDS é tudo esquerda, mentira, completamente mentira, já lá vamos. Então a questão é: ou metes esta geringonça, que é espetacular para o país, ou metes, eu vou-lhe chamar AD, pronto, porque é a maneira correta, ou metes a AD à frente do país. Tens as duas hipóteses, ok? O Chega não tem força. O Chega não tem força no imediato para ganhar eleições. Pode ganhar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, certo? Daqui a 15 anos. Mas no imediato, nós precisamos de governar o país da melhor maneira possível. Correto? Portanto, tens estas duas hipóteses. Em relação ao PSD ser de esquerda, é muito simples, ok? Bastem falar em coligação. Se vocês pensarem numa potencial coligação do Chega com qualquer coisa, é impossível coligar-se com o PS, o LIVRE, com o BE ou com o PC. É literalmente impossível haver uma coligação com o Chega com qualquer um destes partidos. No entanto, seja para os jornalistas, seja para os comentadores políticos, seja para os próprios membros do partido, uma coligação com o PSD é possível. Há até quem diga, por causa da postura de direita mais agressiva de um Passos Coelho, que um Passos Coelho se calhar cogitaria coligar-se com o Chega. Há pessoas que têm essa opinião. Eu discordo. Sinceramente discordo. Agora, olhem para isto. Qual é que é a probabilidade de PS? Zero. Probabilidade com o LIVRE? Zero. BE? Zero. PC? Zero. PSD? Temos que fazer a pergunta. Porque é uma coligação possível. O PSD, ideologicamente e historicamente, não é? Porque cuidado com as ciências políticas e com as definições de social-democrata ou caralho, o que interessa aqui é a história do partido e como o partido se comportou. A partir do momento em que o PSD não está aqui, pressupõe logo a priori que não está nesta componente ideológica, está noutra. Porque a probabilidade de coligação aqui não é 0%. Se fosse, o Ventura não chorou quando não foi não. Não chorava. E bem que chorou. Bem que esperneou. Certo? E muita gente do Chega também culpa o PSD por o não ser não.
Portanto, essa coisa mas isso é tudo de esquerda, é completamente impossível, é um raciocínio lógico básico. A ideologia tem que ser muito diferente para daqui haver 0% de hipóteses de coligação e aqui haver uma probabilidade de coligação. É? Faz sentido? Pronto. Sabes onde é que veio o gajo do Chega que roubava malas do teu querido PSD? Exatamente, dos quadros que não interessavam e que nunca se tinham sentado no Parlamento se o PSD tivesse no... São gajos que nunca se sentam no Parlamento do PSD. É fedido, aí é que está. São pessoas inconsequentes e incoerentes, foi o que eu acabei de dizer, Silva. Portanto, para de ser otário, para de escrever a puta do meu chat. Certo? What the fuck, mano? Exatamente o que eu disse. Ninguém de fibra e de nome do CDS e do PSD passou para o Chega. Os quadros do Chega não são feitos de pessoas dentro do quadro político de outros partidos que já têm uma base partidária interessante que os fizesse ter algum poder político dentro da estrutura hierárquica do partido. Não, mentira. Não, ainda não vi o debate do Chega com o PSD. Pronto, portanto isto aqui é logo, desculpem lá, é um raciocínio lógico óbvio. Se aqui é equacionável uma coligação e aqui é completamente borderline impossível, não me podem dizer que estas duas merdas ideologicamente são iguais. Desculpem lá, isso é uma falácia de todo o tamanho. Correto? Pronto. Depois, não é? Podemos ir ao Orçamento de Estado, podemos ir à componente do coisa se quiserem, do não é não se quiserem. Mas para mim, o mais importante é isto, ok? Pensem. Se nós temos dois possíveis governos no imediato, um deles geringonça, como eu disse há bocado e expliquei a geringonça, ou um governo minoritário da AD, uma pessoa com a ideologia do Chega, uma pessoa, ok? O que é que prefere? Um governo geringonça com PNS, Mortágua, Rui Tavares, Raimundo, ou um governo minoritário PSD? Certo? E agora, como é que é? O Ventura teve grandes números no PSD? O quê? Na Câmara de Louros que perdeu? E são grandes números no PSD? Perder a Câmara de Louros. Mano, o Ventura teve grandes números, é como comentador da bola lá do Benfica, o caralho, mano, por amor de Deus. Mano. Então vá. Agora o Ventura teve grandes números no PSD. What the fuck, essa merda existe, mano? Foda-se, vocês comem mesmo o Ventura às colheres, mano. Só pode, mano. What the fuck? Então vá. Vocês votam no Chega. O que é preferível? Imaginem que o vosso rei André Ventura chega ao poder daqui a 10 anos. Ok? Que é para isso que ele está a trabalhar e é por isso que vocês estão a apoiar, certo? Pronto. Então, daqui a 10 anos, como é que a gente fica? Um governo minoritário AD ou geringonça com Pedro Nuno Santos, Mortágua, o nosso grande amigo o Rui Tavares e o nosso amigo o Raimundo? Como é que é? O que é que vocês preferem? A Câmara de Louros é super socialista. Yep, por isso é que ele foi candidato à Câmara de Louros. Então vá. Como é que a gente fica aqui, pá? Eleitorado do Chega. Para o melhor do país, para o futuro do país, para o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos, das nossas mulheres. Como é que é? Como é que é, pessoal? Um gajo que vote Chega, o que é que prefere? Pá, é uma questão simples, caralho. Ganhas as eleições daqui a 10 anos e o primeiro-ministro é o rei André Ventura, certo? Pronto. Tá bom. Nenhuma opção, algum tem que ser opção. Algum tem que ser opção, pessoal. Algum tem que ser opção. Porque a realidade é esta. Tens 99,99% do próximo governo ser minoritário da AD ou ser geringonçico. Eu acho que as pessoas que votam Chega até podem dizer que o PSD é o PS2.
né? Como o Ventura vende. Mas quer-se coligar com o PS2. Mas é o PS2. Mas quer-se coligar com ele. Quer-se coligar com o Montenegro, mas goza com o Montenegro. Ok, está tudo bem. Isso expliquei-vos há bocado no paint anterior, certo? A maiorzíssima parte das pessoas do Chega vai preferir um governo AD. Ok? Porquê? Ó velho, porque a AD vai ser bom. Não, eu percebo que vocês acham que não vai ser bom. Mas, claramente, se compararem a AD com a nossa amiga Mortágua, em que todos os homens são os violadores, o Rui Tavares, ok? Em que faltam imigrantes neste país e por isso é que não se constrói, é que não há uma crise de habitação porque faltam imigrantes para construir. Não é por terem entrado 2 milhões em 3 anos e meio. É porque têm que entrar mais para agora meterem uns tijolos em cima dos outros. Correto? Temos aqui, se quiserem mandar paz para a Ucrânia, ou o que é que não funciona e baixa a bola a falar de imigração, porque daqui a 5 anos os imigrantes votam. Pronto. Basta olhares para aqui, pensares na ideologia do Chega, e tu vês que qualquer merda é melhor do que isto para um gajo que vote Chega. Mesmo que isto seja muito a mau, entendem? Isto é pior. Portanto, claramente não é a mesma coisa. Certo? Ora, se tu só tens estas duas opções, tu tens que entender uma coisa que é muito importante. Não é? O Parlamento está assim. Dividido às cores. Ok? A vontade de meter o Parlamento pintado desta maneira foi dos portugueses. De todos os portugueses. Se vocês forem o Zé Manel e se sentarem aqui nesta cadeira como deputados, o vosso dever não é respeitar as pessoas que votaram em vocês. Não é assim que a democracia funciona, my friends. Não é. O vosso dever não é virar casacas. Portanto, aquilo que vocês disseram nas campanhas, aquilo que é o vosso ideal do partido, aquilo que são as vossas ideias e as vossas propostas e a vossa ideologia, ninguém quer vir a casacas. Mas, a partir do momento em que tu te sentas aqui, tu deves respeito a todos os portugueses. Portanto, um dos teus principais trabalhos é garantir que a vontade dos portugueses vai avante. Se os portugueses votaram e os teus votos não são melhores nem piores do que os dos teus adversários, valem o mesmo em democracia. Foram os portugueses que assim o quiseram. Se os portugueses votaram desta maneira, o teu trabalho como minoria pode ser criticar, pode ser mandar propostas, pode ser contrariar. Mano, podes fazer o que tu quiseres, mas sempre garantindo estabilidade governamental. Porquê? Porque tu tens a força que tens no Parlamento com a mesma. Não vai faltar a palavra. Com a mesma. Foda-se, não vai faltar a palavra perfeita. Tu tens que te sentar no Parlamento, os teus votos têm o mesmo valor que os votos nos outros. Entendes? Portanto, se Portugal disse que era assim, é assim que se vai governar o país durante 5 anos. E tu tens que garantir equilíbrio, certo? E estabilidade governamental. Correto? Porque tu, como deputado, não deves às pessoas que votaram em ti. Deves a todos os portugueses. Tens que respeitar a vontade de todos os portugueses. Não é? Pronto. Vocês acham que foi isto que aconteceu? Não, não foi. E então, tendo em conta que ou tens AD minoritário ou tens uma geringonça, a AD não consegue ter estabilidade para governar. Quem é que cria esta instabilidade? É uma instabilidade criada à direita. Para quê? Certo? Portanto, é por demais evidente, pá.
O Chega quer poleiro, certo? Não interessa se chega lá em 5 anos, ou em 10 anos, ou em 15 anos. E também não interessa como é que chega lá. Ele pressupõe que os portugueses sofram e sofram cada vez mais até o Chega lá chegar. E que não interessa como é que os portugueses estão, nem o país, quando o Chega lá chegar. O que interessa é chegar lá. Isso não é sério, isso não é idóneo. O Chega garantiu completamente instabilidade política. O governo está lá porque tens uma maioria parlamentar de direita. Essa maioria parlamentar deu tudo menos estabilidade. É o Chega que faz com que o governo caia. E pior, nota-se perfeitamente que isto já iria acontecer no Orçamento de Estado. Portanto, isto não é um comportamento que é do género, e tal, porque houve um problema ético com a empresa do Montenegro. Não. Vocês veem igual no Orçamento de Estado. Se o Orçamento de Estado cai, vamos a eleições outra vez imediatamente. O governo cai. Ora, quando houve o Orçamento de Estado, o Chega, o senhor André Ventura, e não me venham dizer que isso é mentira, porque eu vi, ok? Diz, antes de haver as reuniões entre os partidos para discutir as medidas para o Orçamento de Estado, diz que é intransigente e que não há discussão possível nem negociação possível. E o Orçamento de Estado vai à frente com entendimento entre PSD e PS. Logo aqui, vocês veem como é que o Chega funciona. Agora perguntar ao eleitorado do Chega. Imaginem que vocês têm um Orçamento de Estado feito pela AD. Ok? E agora tens duas maneiras de passar este Orçamento do Estado. Ou tens duas em 15 ideias do Chega a entrar no Orçamento de Estado com a AD, ou tens o PS a meter ideias dentro do Orçamento de Estado. Para o eleitorado do Chega, o que é que vocês preferem? Querem um Orçamento de Estado para Portugal e para os portugueses com coligação com o PS? A queda do governo não foi do Chega? Foi sim. A moção de censura é do Chega e o Chega votou contra a moção de confiança. E depois de ter havido um esclarecimento na Assembleia da República. E eu vi esse esclarecimento, tu não deves ter visto. Yeah. E olha que o esclarecimento foi bastante bacana. Devias ver, está no YouTube. Pronto, está aqui. Isso é mentira? Não é mentira nenhuma. O Ventura disse publicamente, antes da primeira reunião, relativamente a chegarem a acordos, a discutirem os orçamentos de Estado, que era irredutível. Intransigente. Isto é completamente fora do contexto. Isto não é fora do contexto. Isto foi o comportamento do Chega. Antes das reuniões, nós temos exigências e sem essas exigências votamos contra. O PS negociou. O Chega não. O PS disse, nós queremos estabilidade política e vamos negociar. Historicamente faz o seu quê de sentido. Porque já houve vários governos minoritários em que os orçamentos de Estado passavam e discutiam-se as comadres e o caralho e garantia-se governabilidade. Porque é assim a vontade dos portugueses. Para governar Portugal não é preciso uma maioria absoluta. Há vários governos de minoria. Não com o Chega com esta força. Porque com o Chega com esta força, estamos fodidos. Aquela falácia easy do Zor não é falácia nenhuma, é verdade. Eu vi. Não é mentira nenhuma. Intransigência. É simples. O Ventura chegou e disse que era intransigente e que não havia margem negocial. Tinha objeções relativamente ao Orçamento de Estado que não eram discutíveis minimamente. Era como ele manda, como se ele tivesse uma maioria absoluta, certo? Como se ele tivesse, se fosse a vontade dos portugueses, que ele tivesse esse tipo de poder, porque não foi. E não há discussão. Não é? A moção de censura, mas a moção de censura já sabia que o Ventura estava desse lado e na moção de confiança o Chega votou contra. Se o Chega tivesse votado a favor na moção de confiança, não tinha caído. E ninguém estava a contar que votasse contra, a favor. Já toda a gente sabia, a grande questão era o PS. Era se o PS mandava o governo abaixo ou não. Desculpem, eu enganei-me, disse que era o PC. Foi a moção de censura é do PC.
Houve uma moção de censura anterior do Chega, mas não foi essa. Por isso é que eu me enganei. Ainda assim, a discussão na moção de confiança não era se o Chega mandava o governo abaixo, porque isso era garantido. Era se o PS mandava o governo abaixo. Vocês acham essa merda admissível? Como eleitorado do Chega? É simples. Pronto. Então, para mim, logo no Orçamento de Estado, nesta postura de intransigência não negocial para se chegar a um acordo, malta, eu se votasse Chega, malta, entre PS no Orçamento de Estado ou uma ideia minha em 15 no Orçamento de Estado, mano, eu nem negociava, puto. Eu dizia, mano, a gente passa essa merda, olha, puto, dá-nos só estas duas coisinhas, mano. Please, que a gente acha que isto é bom para o país, mano. Epá, foda-se, com o PS é que nem te sentes à mesa, por amor de Deus. Eu se votasse Chega, eu acho que pensava assim. Entendem? Porque eu não estou a dizer que isto e o Chega seja a mesma coisa. Mas foda-se que daqui para aqui existe uma proximidade que claramente não é a proximidade daqui para aqui. Mano, e o país precisa de ser governado, mano. Para o bem de toda a gente, mano. Ok, mas o AD não vai governar bem para mim. Ok, puto, mas não é preciso governar bem. Entre o mal e o estupidamente mal, apá, foda-se, mano. Faz sentido? Pronto. Então, qual é que é o problema? Não houvesse esclarecimento, mas houve esclarecimento, houve sessão de esclarecimento. O que eles queriam era uma comissão de inquérito, mano. Houve uma sessão de esclarecimento no Parlamento onde o Montenegro até as contas levou e o caralho, e os números todos e o caralho. Merdas que são privadas e que ninguém tem nada que saber. E olha que na sessão de esclarecimento saiu de lá tudo caladinho. Vejam a puta da sessão, mano. Se vocês não ficaram esclarecidos, pelo menos vejam. Porra. Não é? Não esqueçam que o governo caiu por causa de uma questão ética. Não foi uma questão de corrupção. Correto? Já lá vamos. Portanto, logo aqui, olhando para a postura de um orçamento de Estado, se percebeu, não é, que o Chega prefere PS mais PSD a negociar para ter o orçamento de Estado que vai governar esta merda, do que facilitar o entendimento e impossibilitar ou inviabilizar a entrada do PS no orçamento. Não há nenhum eleitorado do Chega, ninguém, eu diria que ninguém, acha que um orçamento de Estado com 0 do Ventura lá dentro ou com 2 do PS não é melhor o com 0 do Ventura, mano. Se vocês disserem, velho, fazemos o orçamento de Estado com a AD, temos duas hipóteses. 5 ideias do PS ou 0 do Ventura. Mano, vocês preferem 0 do Ventura, mano. 5 do PS, nem pensar. Correto? O problema é que houve uma intransigência. Houve uma inegociabilidade. Admitida em público. Ok? Antes da primeira reunião relativamente ao Orçamento de Estado. Mano, isto não é mais, ok, do que uma manobra política para empurrar o PSD para cima do PS, certo? E para, como não é não, né? Portanto, isto não é a favor dos portugueses nem da governabilidade do país. Aos olhos do Chega. A ideia é o poleiro. Por demais evidente, ok? É só uma tática, correto? Não é mais nada. Essas decisões não são tomadas para o melhor do país e dos portugueses. Por isso, para mim, não pode ser. Portanto, se não garantes estabilidade governamental como partido, é uma das tuas principais obrigações. Que é garantir que a vontade dos portugueses, que é este Parlamento governar durante 5 anos assim, vai avante. Claramente, se não tens essa idoneidade e essa seriedade, eu já não posso confiar em ti. Olhando para o que aconteceu no Orçamento de Estado, tu não queres o melhor para o país, mano. Porque o melhor para o país não é forçar um acordo com o PS, mano. Foda-se, mano. Não pode ser, mano. E nenhum eleitorado acha que essa merda, eleitorado do Chega, acha que essa merda é admissível. Foda-se. Por amor de Deus. Depois, tens o problema do não é não. Ora, para mim, o não é não, dizer que o não é culpa do PSD, é o mesmo que dizer que a culpa da Troika é do PSD. Certo? Porquê? Porque o comportamento do Chega sempre foi totalmente anti-PSD.
A crítica direta do Chega em cima do PSD sempre foi extremamente agressiva e até desrespeituosa. Não só com pessoas do partido, como com a história do próprio partido, como, obviamente, pá, alô, putz, o gajo meteu a cara do Montenegro em cartazes, mano, ao lado de gajos que não estão presos porque têm Alzheimer, ou ao lado de gajos com provas óbvias e admissíveis de corrupção enquanto primeiros-ministros, mano. Puto, o comportamento é óbvio, ok? Vocês viram, antes de eleições, o Ventura a gozar com os maneirismos, a maneira de falar ou de não sei o quê do Montenegro, mano. Para depois ser rasgado numa puta de um debate, que eu não sei como é que o de hoje correu, mas vejam o debate das legislativas anteriores, mano. O Ventura foi rasgado de cima a baixo nesse debate, mano. Foi uma vergonha, mano. Eu sei que o Instagram do Chega acha que não, mas vejam essa merda. Porque foi duro. Portanto, se tu queres admitir uma coligação, essa coligação tem que haver algum tipo de proximidade e tem que haver algum tipo de sensibilidade relativamente à maneira como tu te comportas. Por exemplo, há gente que diz assim, oh velho, mas o PSD pode-se coligar com a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal votou a favor da moção de confiança. Há aqui um comportamento da Iniciativa Liberal, entendem? Que também é crítica do PSD, também aponta imensos, a AD, não é? Pronto, também aponta imensas vezes o dedo e tem uma ideologia bem diferente da ideologia da AD em imensas coisas, mas há aqui uma coisa é a crítica, outra coisa é o desrespeito. Faz sentido? Mano, vocês não vão casar com uma gaja que vos mete aos cornos, mano. O vosso melhor amigo não vos assalta a casa. Antes isso aí, mano. Às tantas estamos a dizer que a culpa da Troika ter entrado no país é do PSD, caralho. Porque votou contra o PEC 4 quando tinhas, foda-se, dois governos inteiros, ou praticamente inteiros, de Sócrates, mano, que meteram a Troika a bater à porta, cheio de medidas e cheio de merda, mano, ao ponto de não haver dinheiro para pagar a função pública. E a culpa é do PSD. Epá, por amor de Deus, mano. Certo? Portanto, para mim, o Chega, por isso simplesmente não dá. Porquê? Porque eles tiveram uma oportunidade, o Chega teve uma oportunidade neste governo de dar uma estabilidade à direita parlamentar que possibilitasse e viabilizasse o exercício deste governo. E ele não o conseguiu fazer. E eu percebo que o Chega seja muito crítico da AD. Mas tendo em conta que é AD ou geringonça, por mais longe que o Chega esteja da AD, entendem? Há que respeitar a vontade de todos os portugueses. E há que garantir estabilidade governamental. É simples. Não houve nada disso a ser feito pelo Ventura. E o governo cai num ano. Faz sentido? É muito simples esta merda. Faz sentido? Portanto, eu não consigo votar nunca Chega porque eu não vejo seriedade no partido. Entendem? Não vejo o mínimo de intenção de melhorar esta merda, nem utilizar toda a sua força política para o bem desta merda. Só vejo poleiro. O que eles querem é poleiro. Se for para coligar com a AD, dá, poleiro, segue. Ah, mas não dá para muitos, não há problema. Há aqui para os principais a gente mama. Ah, mas temos um governo minoritário da AD agora, bem melhor do que o Costa. No papel, teoricamente é bem melhor do que uma geringonça com Costa ou uma maioria absoluta de PS, já sem geringonça. E o gajo, népia, manda esta merda abaixo também. Portanto, a força parlamentar do Chega é grande o suficiente, na última legislatura, para garantir a governabilidade deste país. E logo na abertura negocial relativamente ao Orçamento de Estado, tinha aberto, e de que maneira, uma postura de convergência entre os dois partidos e, quiçá, haver uma maior facilidade do Chega fazer passar no Parlamento algumas das suas ideias. Ou não? É que não é só as do Orçamento de Estado, pois há outras ideias que o Chega vai lançar para o Parlamento e em que
Com PSD em cima, são capazes de passar. Sem PSD, são impossíveis de passar. Portanto, qual é que é a probabilidade do Chega conseguir levar avante alguma das suas ideias como membros da Assembleia, se comportando da maneira que se comportaram logo no Orçamento de Estado? É um raciocínio lógico para mim que é tão óbvio. Se eu tenho 18% do Parlamento, certo? Mas temos uma maioria de direita. Mano, eu quero me dar bem com quem está nessa maioria de direita. É óbvio que eu, dando-me bem ou mal, estabilidade governamental tem que dar. Porque isso, mano, é sagrado, mano. Os portugueses votaram, os meus votos valem o mesmo que os dos meus adversários, portanto, se é assim que é para ir, é assim que vai. Seja bom para mim ou mau para mim, é assim que vai a vontade dos portugueses, que é sagrada nessa matéria. Agora, eu não vou ser estúpido. Correto? Se eu quero o melhor para o país, eu tenho que pensar, ok, que governos é que se podem ter a curto prazo? Há um que vai ser melhor do que o outro, ou menos mau. Então, se eu tiver o menos mau, eu muito insatisfeito já não estou. Certo? E vamos é tentar, oferecendo esta governabilidade e equilíbrio, obviamente criticando, falando, entendem? Porque vocês podem, à vontade, manter o vosso linha de discurso e a vossa ideologia, etc. Entendem? Portanto, vocês podem criticar à vontade, mas vou garantir a governabilidade e vou abrir as portas para haver uma convergência, uma troca de palavra próxima. Porquê? Porque se eu quiser passar, já que eu tenho uma maioria de direita no Parlamento, se eu quiser passar uma ideia minha, essa passagem de ideia minha, a probabilidade de passagem de ideia minha aumenta se eu estiver próximo e a oferecer estabilidade governamental ao governo de minoria. Imaginem que o Ventura quer passar 20 ideias que são importantíssimas para o país, na ótica do Ventura. Se ele estiver próximo do PSD, certo? Se ele estiver a contribuir juntamente com o PSD para que se governe esta merda, ele vai ter essa abébia. Ele não vai passar as 20, mas vai passar 4 ou 5. Se ele se afasta do PSD logo no Orçamento de Estado, logo, mano, ele não quer passar nada, pessoal. Ele não quer passar nada, mano. Caguem, mano. Caguem. As medidas que ele diz que são as melhores medidas do mundo, ele comporta-se para que elas sejam impossíveis de passar. Mano, isso não é um gajo que quer o melhor para os portugueses, mano. Isso é um gajo que quer poleiro, mano. E eu não vou confiar nessa merda, mano. Por isso o gajo diz, dê-me uma oportunidade. Ele teve uma oportunidade de dar estabilidade a este país. Com um governo de direita. Ou de direita centrista, como lhe quiserem chamar. Mas que não é um governo geringonço de esquerda, com esquerda radical lá no meio. Isso não é. Ele teve essa oportunidade. Vocês viram a estabilidade governamental que ele deu? Vocês viram, certo? Foi por demais evidente. Agora, esta merda foi toda com o caralho. E o que o Chega foi fazer foi ou fazer outro governo igual, que eles claramente não vão deixar governar e que só vão criar uma instabilidade do caralho, em cima, exatamente como já fizeram e como provaram que é essa a sua vontade, logo a priori, porque o Orçamento de Estado é no início da legislatura. É logo no início. Portanto, logo no início vocês veem qual é que é a predisposição daquela merda. Não é? Simples. E depois, pá, vocês acham que o PS não pode ganhar? Vocês acham que o PS não pode ganhar? É que se vocês arriscam mandar um governo da AD abaixo, das duas uma, ou volta ao governo lá acima com a mesma força que tinha, ou muito similar, ou então a AD pode perder. Se a direita não garante governabilidade no Parlamento, a esquerda garante. Porque a esquerda eles mamam-se todos, pessoal. Votar BE, PC, LIVRE ou PS é igual. Eles mamam-se todos. Malta, vocês não conseguem perceber minimamente o que é que eu estou a dizer?